muito comum, quando a gente está começando a tocar, a gente ter dúvidas sobre qual a função de cada um dos pedais, como funciona, em quais momentos a gente deve usar, se a gente precisa ter todos os pedais. Então, se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, esse vídeo é para você. E no final eu vou dar umas dicas bem importantes sobre o pedal de sustain, aquele mais usado, o mais comum, que praticamente todo pianista e tecladista usa quando já passou dos estágios iniciais e já está mais familiarizado com o instrumento. Então se liga aqui. Bom, eu vou começar mostrando para vocês esses 3 pedais que vem aqui no Cássio Selviano AP470, que é um piano digital. Então os pedais que ele tem, os 3, são iguais aos pedais de um piano acústico, daquele modelo profissional, o piano de cauda. Isso porque tem uma diferença entre os pedais dos pianos de cauda e dos de armário, os verticais, que eu vou explicar direitinho aqui no vídeo, ok? Vou começar com o mais usado, que é o pedal de sustain, que é o que fica mais à direita em qualquer modelo de piano, tanto nos que vêm com 3 ou com 2 pedais. É ele que costuma vir também junto com os pianos digitais que não tem essa pedaleira acoplada, ou com alguns modelos de teclados, e são vendidos também separadamente, alguns modelos mais quadradinhos, tipo esse, ou mais parecidos com o do piano acústico, com essa lingueta para encaixar o pé, como esse aqui. A função dele, como o próprio nome já dá a dica, é sustentar o som. No piano, se a gente aperta a tecla, ela soa enquanto a gente mantém ela pressionada, mas se eu tiro o dedo, o som corta, olha só. Isso porque no mecanismo do piano acústico tem uma peça importantíssima chamada abafador, que fica ali encostando na corda o tempo todo para ela não soar. E o abafador só descola da corda no momento que eu aciono a tecla e a mantenho pressionada. Quando eu solto a tecla, ela volta para o lugar e o abafador também, interrompendo a vibração da corda que estava soando ali e, consequentemente, interrompendo o som. Mas se eu aperto o pedal de sustain, ele descola todos os abafadores do piano inteiro, liberando então todas as cordas para soarem enquanto tiver com o pedal apertado, sem precisar ficar segurando a tecla com a mão. Então as notas que eu tocar enquanto tiver com o pé no pedal, elas vão ficar soando. E logo que eu tiro o pé, o som interrompe, porque os abafadores todos voltam para o lugar, abafando as cordas e cortando os sons. Resumindo, um dos usos mais comuns do pedal de sustain é o de manter as notas soando sem que eu precise ficar segurando as teclas. E isso é muito útil quando eu quero tocar e deixar soando muitas notas seguidas, ligar uma nota grave a uma nota mais aguda que precisa de um salto grande, ligar notas de uma melodia que não é possível alcançar com a abertura da mão para fazer o toque legato ou ligado natural. Ou então, principalmente nos pianos acústicos, simplesmente para deixar o timbre mais rico, mais bonito, já que a gente vai ter o piano todo soando e mesmo as notas que não estão sendo tocadas podem soar por simpatia e deixar o som mais encorpado. Nos pianos digitais e nos teclados, ele funciona com um mecanismo que ativa essa função de deixar tudo soando no momento que eu aperto o pedal e é interrompido logo que eu tiro o pé, sem gradações. Em alguns tipos de pianos digitais mais avançados, é possível achar pedais que têm a função do meio pedal, que consegue aplicar gradações dessa sustentação, como acontece nos pianos acústicos. Mas se você é tecladista, certamente esse recurso não vai te fazer falta. O pedal de sustain simples já vai te servir muito bem. O segundo pedal, que fica no meio dos 3 pedais dos pianos de cauda, é o sustenuto. Ele é basicamente um pedal de sustain, mas que a função só se aplica àquelas notas que estão acionadas no momento que eu apertar o pedal. O resto do teclado fica normal. Então, por exemplo, se eu quero que essas 2 notas fiquem soando, eu vou apertar o pedal no momento que eu tocar essas 2 notas e elas vão ficar soando. E o restante eu posso tocar que elas não vão soar, vão durar só o que eu segurar na mão mesmo. Olha só.
Então esse pedal é usado só em casos bem específicos mesmo, coisas bem pontuais. Tanto que em alguns modelos de piano acústico, que só tem 2 pedais, esse pedal nem existe. Nos pianos acústicos de armário, que tem 3 pedais, o pedal do meio tem uma função diferente. Ele aciona uma cortina de feltro que fica entre os martelos e as cordas e funciona como um grande abafador, diminuindo o volume do som do instrumento. Então quando eu toco, o som sai muito mais suave. Isso para você poder estudar mais tranquilo, sem medo de incomodar os vizinhos ou alguém de casa. Muito obrigado, muito obrigado. Não é um pedal com uma função musical. E por último, na esquerda, a gente tem o unacorda, que é o seguinte. No piano acústico, na região central, cada tecla aciona um martelo que bate em 3 cordas ao mesmo tempo. Quando a gente aciona esse pedal, ele passa a bater em uma corda só, por isso o nome, unacorda. Com isso, ele diminui levemente o volume do som também, deixa um pouco mais delicado, mais macio e altera também o timbre. É muito usado em trechos que a gente precisa tocar numa dinâmica bem leve, um pianissimo, por exemplo, trazendo uma delicadeza maior para o som. Nos pianos de cauda, quando a gente aciona esse pedal, é possível ver todo o teclado deslocando, mostrando o movimento que acontece lá dentro nos martelos também. Nos pianos verticais, o movimento é diferente. A marteleira só aproxima das cordas, diminuindo o ângulo e, consequentemente, a força com que bate nas cordas, produzindo o mesmo efeito. Além desses 3 pedais, um tipo muito usado pelos tecladistas é o pedal de expressão, tipos de guitarra mesmo. Com ele é possível controlar gradação de volume, efeitos como wah-wah, distorções, vibrato, abrir e fechar filtros, o que sua criatividade conseguir produzir. Fica muito legal usar com timbres como os de órgão, clavinetes, cordas, sintetizadores e até alguns pianos elétricos, porque abre mais possibilidades para esses sons. E como prometido, vou te dar algumas dicas aqui para usar o primeiro pedal que eu mostrei nesse vídeo, o pedal de sustain, que é o mais comum, o mais usado. A primeira dica é: o movimento do pé não é junto com o movimento da mão. São movimentos independentes. Um erro muito comum é a pessoa abaixar e levantar o pé acompanhando a mão. E isso acaba cortando o som, dando uns soluços, uns mini silêncios entre uma nota e outra. E não ligando as notas, como é a função do pedal. Olha só. Então a dica é, a gente começa com o pé já apertando o pedal e vai sempre levantar e apertar de novo o pedal bem rapidinho, enquanto a mão tá lá embaixo, os dedos apertando as teclas. Olha só. O pé é mais rápido que a mão, e isso é justamente para não dar os buracos no som. Agora, outra dica importantíssima. Use o ouvido para não deixar as coisas embolarem. Tem gente que acha que o pedal de sustain é um acelerador, finca o pé nele no início da música e sai tocando sem nem mexer o pé. Acelera muito. Melodias, harmonias com vários acordes e não limpa o pedal. Não faz essa troca de subir o pé e descer de novo para cortar o que estava soando antes e renovar esse som. Fica tudo embolado, olha só. Então, a gente tem que entender que quando eu troco de acorde, por exemplo, é importante eu limpar o pedal também, para as notas não se misturarem, para deixar clara essa harmonia.
Ou seja, tem que ir dosando onde é necessário mesmo colocar e onde fica demais. E o que vai te dar essa resposta é sempre o ouvido. Agora a terceira e última dica. Para acompanhamentos mais rítmicos, levadas ou até melodias mesmo mais em staccato com um toque curtinho, evite usar o pedal, porque ele mata toda a parte mais percussiva do teclado. Imagina eu tocar uma levada de samba, que seria assim. Olha agora com o pedal. Percebeu como tira o swing e o aspecto mais percussivo? Então é importante saber a hora de usar o pedal nesses casos também. E para você que é iniciante e está se perguntando qual é o momento de começar a usar o pedal? Bom, como professora eu já vi muitos alunos querendo já começar usando os pedais e acabam se embolando porque são muitas coisas para prestar atenção ao mesmo tempo. É coordenação das mãos, dos dedos, é tempo, nota, postura. E se coloca o pedal junto ainda tem que coordenar o pé também. Então se você está começando agora, calma, espera ficar um pouco mais à vontade com a coordenação das mãos antes de introduzir os pedais, tá? Sem pressa. Eu espero que tenha ficado mais claro para você a função de cada um dos pedais para não ter mais dúvidas. Me conta aqui nos comentários se você curtiu esse vídeo e aproveita para compartilhar com quem você sabe que vai gostar, quem está estudando teclado ou piano agora e precisa dessas dicas sobre os pedais. Um grande beijo e até o próximo vídeo.